Ok, muito obrigado aí por você que está participando. Já tem gente aqui já falando que agora tem que se andar com o celular escondido. Ainda não em Teresópolis, nós já tivemos casos aqui em Teresópolis. Vejam bem, a gente está falando de segurança num todo, no país inteiro. Só que Teresópolis está dentro desse contexto. Hoje nós não temos uma violência, e é óbvio que não, como tem no Rio de Janeiro, uma cidade com milhões de habitantes. Teresópolis não tem 200 mil habitantes. Então, é diferente. Aqui todo mundo ainda conhece todo mundo, né? É diferente. Mas um dia, ou essa violência, ela vai chegar aqui. Então, quando você fala de violência, você tem que falar num todo, no país inteiro. Porque 2 médicos, por exemplo, aqui de Teresópolis, em dias diferentes, 2 pessoas, nem sei se conhecem, foram ao Rio de Janeiro e descendo a serra foram assaltados aqui na Baixada. Teve um que perdeu o carro, perdeu tudo. Então, a violência está aqui. A violência está aqui em Teresópolis, está no Alto, na Várzea, no Rio de Janeiro, em Copacabana, está em todo lugar. Eu entendo assim, Wilson, eu entendo assim, que a violência está em todo lugar. E aí, você está aí com um plano, você quer falar sobre isso. E o que se pode fazer? Pois é, o Hélio, eu vou dar um passo atrás. Quando você disse exatamente que na sua época de estudante se marchava, se cantava o hino, se rezava, e tudo isso era muito estruturante da pessoa humana. Então a família tinha essa conotação de estruturar o seu filho. A segurança, a insegurança que nós vivemos a nível Brasil, ela tem uma origem, ela tem uma origem que é muito clara, que é exatamente a tentativa de desconstituir a família, a igreja, de desconstituir essa relação de poder que havia no meio familiar. E isso foi exatamente corrompido pela teoria de Antônio Gramsci, que todos conhecem, e exatamente de dentro para fora, desconstituir a família, e isso é a causa e efeito da situação de insegurança que nos encontramos hoje. E tudo isso não perpassa aqui por Teresópolis a questão da violência direta, da bala perdida, do roubo de carro, do roubo de carga, mas essa violência indireta que ela é de forma muito silenciosa, ela entra na família, ela desconstitui aqueles valores cristãos, aqueles valores fundamentais que são estruturantes da pessoa humana. De maneira que o trabalho se ocupa disso também, se ocupa desse efeito nocivo e também da leniência, de certa maneira, da imprensa, que por longo de décadas se beneficiou dessa situação. E se o problema vem também pela mídia, hoje com mídias sociais, a solução virá necessariamente pela mídia. E veja, o nosso trabalho, nós não estamos desconstituindo o Estado, não estamos aqui fomentando uma ruptura, absolutamente. Nós tivemos recentemente o fenômeno Bolsonaro, um fenômeno muito interessante, e digo que de 30 em 30 anos, né, no Brasil, a gente vê surgir situações assim inusitadas que chegam ao poder por seus próprios méritos, sem a estrutura do establishment, do status quo. Você viu, o Collor foi um exemplo desse, você teve depois, então, agora o Bolsonaro, nós tivemos o Jânio Quadros, nós tivemos vários outros governantes que a cada 30 anos, parece que é um mantra, a cada 30 anos, ou perto disso, surge uma nova liderança e que se apresenta como salvadora. E, na verdade, não existe isso. A sociedade é que tem que forjar. Nós é que temos que forjar os elementos, né, de salvaguarda. E esse é o mote do trabalho. O trabalho trata disso. O trabalho não trata de ruptura. O trabalho trata de discutir, de aprimorar e de levar, de cobrar dos governantes, prefeito, vereador, deputado, e não importa, cobrar uma posição, cobrar uma solução e a constituição exatamente de um pacto muito grande, um pacto nacional pela segurança pública, pela cidadania. O nome seria mais apropriado, um pacto pela cidadania. É isso que nós precisamos no dia de hoje.
Tá, mas na prática... Na prática. Vamos à prática? Vamos à prática. Vamos lá. Por exemplo, telefone celular. Telefone celular, nós vimos na internet centenas de casos de morte, de tragédias por conta de um telefone celular, um bem com um valor muito reduzido. É muito fácil resolver. É facílimo resolver. Você não tem o uso de um automóvel. Quando você vende um automóvel ou compra, você tem que ter ali um documento em cartório para transferir esse bem. O telefone celular, da mesma forma. Você, quando vende ou quando você cede, você tem que ter um documento. E a operadora, ela não poderá habilitar nenhum celular, porque você tem um e-mail ali, você tem a forma de identificar, sem que haja um documento lícito de sua aquisição, quer nota fiscal ou quer um documento de transferência, ponto final. Com isso, basta um decreto legislativo, ou um decreto federal, ou uma lei, ou lá o que seja, para estruturar. Dessa forma, o celular não vai ser roubado por uma simples razão. O bem não pode ser usado. Se a res furtiva não tiver utilidade, ela não será roubada. Resumindo, você perdeu ou teve o seu celular roubado, automaticamente ele não funciona mais. Não funciona mais. Não É só adianta, você comunicar. não adianta nada para o meliante e aí vai deixar de ser interessante. Não é isso, Wilson? É simples. É isso. O carro, por exemplo, o roubo de carro. O roubo de carro é um problema histórico de facílima solução. Você vai dizer, Wilson, mas como é que é isso? Basta que as seguradoras não vendam mais o produto de perda total. Porque as seguradoras vendem o produto de perda total, vendendo os documentos, e esses documentos, a maioria das vezes, serve como calço para o veículo roubado. Da mesma forma, a venda de peças, que é uma das possibilidades de você fomentar o roubo. Porque você desmonta o carro. Pois exatamente. Se você tiver no carro identificação por todos os meios, se o carro tiver um GPS, porque o carro tem um airbag, por que não tem um GPS, um chip de GPS? Hoje a internet divulga uns chipzinhos micros que é usado como espião, identificando onde está o automóvel, coisa que vale. Isso pode estar presente nos automóveis, isso vai custar muito pouco. Isso pode estar presente nos automóveis, onde você localiza o bem. Número 2, você pode impedir que as seguradoras vendam o produto da salvatagem, ou seja, o carro foi perda total, muito bem, vá para a siderúrgica. Vá para a siderúrgica como é nos Estados Unidos. Destrói, né, Wilson? Destrói, acabou. Então, você não tendo como utilizar o produto do roubo do automóvel, o automóvel não será furtado. O trabalho trata de soluções simples, eficazes, e que não são tomadas porque ferem algum interesse econômico, ferem algum interesse que refoge ao interesse da sociedade. Hélio, deixa eu perguntar ao Wilson aqui uma coisa muito interessante também, eu estou vendo aqui. A gente sabe que tem muito crime, né? Principalmente no interior do país agora, nas cidades também, nos caixas eletrônicos, né? O pessoal vai, explode caixa eletrônica. O novo cangaço. Novo cangaço, exatamente. Wilson, estou vendo aqui uma questão interessantíssima. Como é que é isso aqui? Como é que seria a solução para esse crime, muito por exemplo? simples, muito simples. Eu vou fazer uma digressão. No passado, as moedas de ouro eram raspadas para que se tirasse um pouquinho do ouro. Então, a cada mão que passava a moeda de ouro, a moeda ia diminuindo. Muito bem. Criou-se, então, a serrilha, que é aquelas marcas, e, a partir daí, aquele que possuísse uma moeda... A serrilha em volta. Aquele que possuísse uma moeda sem serrilha e tinha, presumivelmente, a prática do crime. E poderia ser enforcado pelo rei. Portanto, não recebia aquela moeda absolutamente sem a serrilha. Da mesma forma, o dinheiro que está nos caixas eletrônicos, existe uma tinta fabricada por uma empresa francesa, me parece que é a Aubertux, me parece que é Aubertux, Charles François Aubertux, se não me engano. Ele fabrica uma tinta, essa tinta ela mancha todas as notas, de maneira que se houver uma explosão de um caixa eletrônico, todas as notas serão manchadas, e a partir daí terá o seu valor
cancelado através de um decreto, de uma lei. Mas isso já existe nos Estados Unidos. Sim, em muitos países. No Brasil não existe porque não convém. Enfim, o custo da tinta, o custo da tecnologia não convém. Mas isso fomenta uma situação muito grave. Quer dizer, aumenta a pressão sobre o sistema policial, que tem que fazer uma vigilância mais severa nos caixas eletrônicos, a segurança pública, a segurança individual, mortes, enfim, aumento do prêmio de seguro, porque se você tem o risco de um caixa explodir, evidentemente a companhia seguradora vai cobrar mais caro, de maneira que é possível, esses 30 itens são 30 pontos que nós listamos apresentando soluções simples, soluções efetivas, que dependem exclusivamente da vontade política. Eu estou aberto aqui também, quer dizer, aberto não, eu estou aqui com o que o Cláudio me mandou, está ali na mão dele. Vai para o outro item. Está aqui. Vai para o outro item aí. Eu vou para diversos itens, Hélio. Agora eu vou até pedir liberdade aqui ao Wilson, né? Para depois a gente divulgar num link, né, daqui da bio aqui do programa em si. Isso para que a gente possa ver, porque afinal são 30 itens e são ideias maravilhosas, Hélio, e simples. Aí é aquela velha pergunta. Por que ninguém pensou nisso antes? Por que ninguém faz? Por que ninguém faz? Exatamente, né? Mas quando a sociedade começar a dizer para os políticos e para as pessoas que estão no governo, efetivamente, olha, a solução está aqui, é só fazer. Se ele não fizer, né, vai ser, obviamente, acusado de uma omissão contra a sociedade. E se ele fizer, alô, políticos, se fizerem, efetivarem, né, vão ser considerados vitoriosos porque atuaram no bom desempenho dos seus mandatos. Né? Quer dizer, é uma coisa que a sociedade está levando de bom para a classe política. Façam, por favor, né? Mas façam. Quem está pedindo aqui é a sociedade. Mas aí, Cláudio, se você me permite uma observação, esses pontos foram listados. Eu não sou um especialista da área. Eu sou um empresário. Eu sou um membro da sociedade como todos os outros. Eu sou um empresário. Eu apenas, para uma observação pessoal, eu listei. Isso não quer dizer que surja uma ideia melhor, que alguém possa contribuir, alguma coisa que esteja listado não seja exatamente dessa forma, pode ser de uma outra forma. É um trabalho aberto para ser colocado à disposição da sociedade e aprimorado. Os políticos podem aprimorar, sem dúvida alguma. Não há nada no mundo que seja feito que não possa ser melhorado, né? Exceto os elementos da natureza, tudo mais é construção do ser humano. E como construção do ser humano, a gente revisitando esse objeto fenomenológico, a gente sempre pode criar novos saberes e novas razões. De maneira que é um trabalho inicial, é um trabalho, é um pontapé, vamos dizer assim, inicial, para que ele venha a ser aprimorado e colocado à disposição dos meios políticos. Você fala sobre drogas? Falo, e eu acho muito simples resolver o problema da droga. Vamos para essa, Cláudio. Vamos para lá. É uma coisa que atinge profundamente Teresópolis. Eu acho muito simples. Todo o combate à droga feita nos últimos 50 anos, ele é pelo confronto. Então, o policial sobe no morro com uma arma inadequada, nós falamos sobre isso também, sem stop power, mas com poder de penetração e de longo alcance, e esse confronto não representou absolutamente resultado. As estatísticas, a realidade nos mostra isso. Bom, como é que a gente resolve o problema da droga? É muito simples. A droga, no mundo inteiro, é um flagelo. Mais em alguns lugares e menos em outros, mas é um flagelo. E nós podemos minimizar os seus efeitos. Resolver estancar 100% não será possível, porque sociedades mais evoluídas como a nossa não conseguiu. Nem com a pena de morte na Indonésia você consegue impedir a entrada de droga. Todavia, você pode minimizar muito. De que forma? Impedindo o uso através de sistemas de controle.
A Marinha do Brasil, me parece, foi naquela nossa palestra, né, Cláudio? Alguém disse que a Marinha já faz isso, os caminhoneiros fazem testes antidroga. Você hoje tem teste que você pode identificar se o cidadão usou droga nos últimos 5, 10, 15, 20 anos. Então, se você governo, obriga os seus membros, ministros de Estado, secretários, funcionários, a fazer teste antidroga. Se o governo estadual obriga os policiais a fazerem teste antidroga, porque sabemos que, infelizmente, há o consumo no meio policial. Se você obriga a prefeitura, aos seus entes, ao teste antidroga, você com isso, você reduz significativamente o consumo. Porque esses que são os usuários, eles não poderão sê-lo, porque não vão se manter no cargo público. Da mesma forma, a tirar o passaporte, carteira de motorista. Então, você vem estrangulando lentamente através do consumo e estrangulando através dos controles nos portos, através de scanners, através de inteligência policial. A inteligência policial deve ser o nosso foco e não o confronto com uma arma de fogo. Não é? Para cada real que se colocar na rua com arma de fogo, nós devemos colocar 10 reais na inteligência, porque é com a inteligência que nós vamos resolver o problema. De maneira que você consegue, com algum tempo de atuação, reduzir aí, estatisticamente, não sei precisar, mas reduzir significativamente o consumo e, portanto, se não há consumo, não há venda. Não há venda, exatamente. Não há o mercado, não há girando, mercado. E aí a coisa é sufocada financeiramente. Hélio, eu só queria dar os parabéns aqui ao Wilson de forma enfática, tá? Porque nós vamos colocar, tá, gente, aqui depois o Gilberto nos ajuda com isso, a gente vai colocar aqui as informações para vocês analisarem com calma, não dá tempo de falar sobre tudo. Só que essa dicotomia aí, Hélio, de tecnologia e inteligência, que hoje está muito avançado, né, nos dá um passo à frente para resolver diversos problemas, coisas que anteriormente nós não tínhamos. Né? Por exemplo, as próprias câmeras de segurança. Antigamente era uma coisa inconcebível, ou cara, ou difícil de instalação. Hoje você vê que você tem, com a capacidade de monitorar diversos ambientes, você já deu uma segurada, né, Wilson? Sim. Não é isso, Wilson? Em diversos tipos de crime. Né? Hoje você já tem sistemas baratos que a próprio cidadão pode ter em casa. Aliás, quando tem um crime na rua, a polícia geralmente vai e quando procurar acontece, a polícia já pega a polícia vai ter. Então, quer dizer, inteligência... Uma pergunta, Cláudio. Por exemplo, o Rio de Janeiro, Sim. através do governo do Estado e a Prefeitura, tem milhares de câmeras focando a cidade. Pergunto, por que essas imagens não estão disponíveis na rede de internet para que o cidadão comum possa olhar e dizer, olha, está acontecendo alguma coisa. Então, ao invés de você ter ali um operador do Estado olhando e identificando o crime, você pode ter 15, 10 milhões de pessoas olhando aquelas imagens e extraindo daí informações exatamente auxiliando. É necessário que o cidadão entre nessa briga, entre nessa questão da segurança versus cidadania. É necessário que o cidadão exerça a sua cidadania como instrumento de cobrança, de controle e de fomento à solução, porque a solução ela não virá mais por fórmula mágica, a solução não virá por uma bala de prata, a solução ela perpassa por uma atuação de cidadania. Deixa eu interromper só aqui um pouquinho, que é extremamente importante que está chegando para mim aqui. Isso me deixa muito orgulhoso e você vai entender por quê. A OAB está me comunicando agora aqui, solenidade de implantação da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Obviamente é um outro assunto. Mas aí o doutor Marco Aurélio botou aqui para mim. Hélio, bom dia. Por coincidência, a assinatura... É porque eu o convidei para estar aqui no programa amanhã, ele está confirmando. A assinatura do termo está marcado dia 18, às 11 horas, na OAB. Pedi para avisar a todos os interessados que vamos alterar somente o endereço. Faremos a assinatura aí, na TV Diário, aí no programa. Às 10 horas, eu e Edinho, que é presidente da OAB,
vamos estar aí para fazer a assinatura do documento. Amanhã falo com o presidente, vamos agendar, marcado para amanhã 11 horas, ele acabou de me mandar aqui a foto e Comissão de Combate à Intolerância Religiosa acabou de tomar posse. Vou te passar o contato da presidente Aline, já me passou aqui, doutora Aline Albuquerque, que vão estar no programa amanhã aqui, a nova Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB. Já estou confirmando, a assinatura vai ser aqui no programa. Isso é bom para a gente, né? Muito legal isso aí, mostra a importância do Grupo Diário, da TV Diário e do programa El Carracena. Então, marcadíssimo aí, doutor Marco Aurélio. O Arthur Nekemi está me dizendo aqui, o Wilson, que já existe no Brasil o caso das notas manchadas. Já tem isso aqui no Brasil, não sabia. Mas não é uma prática. Há casos isolados, há situações isoladas, mas não é uma prática em todos os caixas eletrônicos, em todos os bancos, não é uma prática. E também não houve, até hoje, uma regulamentação específica determinando que aquelas notas, uma vez manchadas, perderão o seu valor fiduciário. De maneira que é necessário uma adaptação legislativa ao uso do caixa. E também não há uma penalização criminal para aquele que está portando uma nota manchada. Então é necessário o desdobramento. O caixa eletrônico é um item fundamental, a marcação das notas, sem dúvida, uma adequação legislativa de natureza fiduciária e de natureza penal. Sem isso, é como se um banco tivesse uma única perna. Ele precisa de um tripé, ele precisa ficar de pé. Hélio, eu queria só corroborar isso que o Wilson está falando, da participação, a importância, gente, absolutamente enorme da participação popular na solução do problema. Porque eu vou dar um exemplo ruim e como é que funciona, só para vocês verem como é que os valores estão trocados, né? Mas um exemplo ruim que poderia ser bom, Wilson. Veja bem, lá no Rio de Janeiro, todo mundo sabe que existem as operações da lei seca, né? De você separado para verificar se você consumiu álcool, né? O que o cidadão faz com o valor invertido? Alguns cidadãos, eles informam para outros, colocam em sites públicos, em meios de comunicação público, onde está a blitz da lei seca. Então, o que acontece? Isso é o quê? Desvirtuação, mas que funciona, porque aí o pessoal sabe, olha, está na avenida tal, está na rua tal, aí o pessoal desvia. Gente, isso é exatamente utilizar a tecnologia, que hoje é possível, para desvirtuar e trazer a insegurança, né? Imagina se essa mesma população, Hélio, faça isso ao contrário. Né? Quer dizer, pegue o seu celular e informe. Alô, polícia, área de grande assalto ou de arrastão ou de problemas aqui na rua tal, esquina com rua tal. Imagina a polícia recebendo 10, 20, 30 mil e-mails, facilitando o trabalho dela para poder acabar com a violência, acabar com o problema. Né? Só para dar um exemplo contraditório, quer dizer, como a coisa está invertida, não é isso, Wilson? Utiliza-se aquele instrumento para vulnerar a lei e prejudicar as pessoas, né? Explicando e mostrando onde é que está a blitz, onde está a fiscalização. Entendeu, William? Claro, Wilson, como claro. é que é importante isso? O que o Hélio acabou de falar sobre intolerância religiosa é um item também. Sim. Porque a intolerância religiosa, ela garroteia a cidadania. Você vê, o governo do presidente Lula, e aqui não faço nem contra nem a favor, eu sou absolutamente apartidário, ele criou o Dia Nacional da Intolerância Religiosa. Mas esse dia ele não traz nenhuma consequência direta. É um Dia Nacional da Intolerância Religiosa. Nós temos também o Dia Nacional do Golfinho, o Dia Nacional da Baleia. Isso não traz consequência alguma. Nós tivemos no Rio de Janeiro um deputado que foi presidente da Alerj, o deputado André Luiz Siciliano, que fez uma lei estadual impondo uma obrigação para que as delegacias de polícia registrassem casos de intolerância religiosa. Porque até então as delegacias não registravam. E veja, a questão da intolerância religiosa, ela é uma questão de cidadania, ela é muito maior do que, digamos, uma perspectiva comum, porque não se trata de intolerância, se trata de terrorismo. Porque quando alguém entra
numa igreja, armado, ou num centro de natureza espiritual, armado, e vilipendeia todos aqueles ícones, os santos, aquela coisa, todas as imagens. Esse vilipêndio, através de uma arma de fogo, sim, através de AR-15, coisa que vale, isso é uma... Se nós olharmos a Lei de Segurança Nacional, isso é um crime. Isso não é intolerância, isso é crime. Isso tem que ser tratado como crime. Esse é um elemento que eu deixo aqui para o Hélio trazer aos seus convidados de amanhã para questionar sobre essa questão. Porque isso não é intolerância religiosa, isso é crime, isso é crime de terrorismo, porque está lá prescrito quando 2 ou mais, utilizando-se de armas, comete esse tipo de violência, é crime, isso não é intolerância. E voltando aqui às cédulas, né? O povo, as pessoas estão assistindo o programa e participando aqui. A informação que eu estou recebendo aqui, noticiários dizendo que caixas eletrônicos explodidos por criminosos já estão soltando uma tinta rosa para marcar as cédulas. Assim, inutilizar o resultado. Só que, por enquanto, em municípios com até 50 mil habitantes. Pois é. Já foram instalados em mais de 76% dos caixas em municípios com até 50 mil habitantes. Nas cidades entre 50 e 500 mil habitantes, já estão começando com a tecnologia. A informação da UOL que está informando aqui. Que bom. Eu fico muito feliz. Essa tinta ela foi descoberta... Obrigado, seu Gilberto. Gilberto, obrigado. Essa tinta foi descoberta e foi criada por essa empresa francesa, não sei se há outras que fabricam também, e isso já foi feito no Brasil. Houve uma experiência há uns 10 anos atrás, depois então retirou-se. Mas não basta só marcar as notas, é preciso retirar o valor fiduciário das notas. Ou seja, a nota manchada ela não terá mais valor forçado, valor de circulação forçado. E, a partir daí, também, o seu portador ele fica na condição de crime presumido. É como se fosse um crime antecedente. Se você tem uma nota e não teve o cuidado, ao pegar essa nota, não teve o cuidado de fiscalizar essa nota, em primeiro lugar, ela é inutilizável, e, em segundo lugar, você vai ter que responder de alguma forma por isso. Onde pegou essa nota, de quem você pegou, exatamente para que a inteligência vá à origem do problema. Né? Então, é ótimo que já esteja havendo essa marcação. Eu não tinha essa informação, mas é ótimo, mas ela é isolada, ela não resolve, ela precisa de outros elementos. Ok, são 11 horas e 58 minutos, a gente já chegou no final do programa. Eu acho que foi extremamente importante, só que foi pouco. Acho que a gente precisa explorar esse tema muito mais. É verdade, é um tema vasto, né, Hélio? E teresopolitanos e todos os cidadãos brasileiros, eu acho que é um tema que interessa demais a todo mundo. Não tem como. Isso aqui é a base de... É aquela história, né, Wilson? Todo mundo fala, não, tem que ter educação, tem que ter saúde, etc. Mas do jeito que está a violência, o próprio Estado, às vezes, nem consegue acessar as comunidades, os locais onde estão dominados, por exemplo, pelo tráfico de droga, para poder levar as políticas públicas. Então, o que adianta você ter aquela possibilidade ali que você não consegue exercer a sua cidadania, como bem falou o Wilson aqui. Mas, Hélio, eu acho que é um pontapé inicial. Nós vamos colocar ali, né, Wilson, o link, né, com todas essas ideias para que a sociedade faça o que está fazendo hoje, tome conhecimento e comece a propagar isso. Não é isso, Wilson? Perfeito. Estou à disposição, viu, Hélio? Se quiser, não precisamos sim, estou à disposição, porque, de pé a ordem aqui. É que eu saí aqui fui para o WhatsApp. E as pessoas são exatamente isso. Arthur, muito obrigado aí pela tua informação. E a gente até buscou aí, o Gilberto também já mandou a informação aí também para a gente. Só que a gente precisa ir muito mais longe com esse assunto. Porque nós estamos perto de uma eleição e tudo passa pelo que vem a partir de janeiro do ano que vem. Novos prefeitos e novos vereadores. E em breve, daqui a 2 anos, eleição para presidente da República, né, para governadores e enfim. A gente tem que entender que nós somos responsáveis pelo que nós fazemos e pelo que os nossos políticos fazem.
Então vamos continuar lutando contra isso. Wilson, muito obrigado, só preciso que você volte. Muito obrigado a você, Hélio, pelo convite, muito obrigado ao Cláudio, meu irmão, e à Sociedade Petropolitana. Meus parabéns. Estamos aqui de pé à ordem para esse tema ou qualquer outro que possa contribuir de alguma forma. Reprise 4 horas, reprise meia-noite, já está no YouTube. Cláudio, obrigado. Um abraço, Hélio, um abraço a todo mundo. Fiquem com Deus. E chegamos ao final do programa de hoje. Vem aí um show de notícia, de informações com o nosso Marcelo Medeiros e o Gilberto na produção do programa, e mais a Juliana. Muito obrigado a todos vocês. A gente está indo embora, voltando 4 horas para a reprise, meia-noite. Amanhã, 10 da madrugada, a gente está de volta. E não se esqueça, dia 27, debates aqui, TV Diário. E amanhã, a turma da OAB vai estar aqui no programa, o doutor Marco Aurélio vai estar aqui no programa, falando sobre esse problema tão sério que atinge Teresópolis. Então, tem muito disso, né? É você falar, a minha religião é melhor que a sua. A gente volta amanhã. Tchau!